Boa noite. Para mim é uma alegria poder voltar aqui. Eu acho que na segunda-feira eu estive aqui no dia 17 de junho do ano passado. Praticamente um ano depois é que eu estou voltando aqui com vocês. Eu acho que eu falei da última vez sobre os trabalhadores, a parábola dos trabalhadores da última hora. Para mim é uma grande alegria poder estar aqui nesse centro, que faz um trabalho incrível de assistência, de auxílio às nossas dores, às nossas aflições, não é? E também é um centro espírita que me acolhe, dando oportunidade de trabalho, que me acolhe com as minhas imperfeições, com os meus defeitos, não é? Relevam tudo isso e mesmo assim me acolhem caridosamente, me abrem as portas para o trabalho caridoso. Então, eu agradeço aos dirigentes desse centro. Hoje nós vamos falar sobre o batismo. O batismo à luz da doutrina espírita. Muitas religiosidades, ou algumas religiosidades, elas têm um rito que elas chamam de batismo baseado num relato bíblico, quando Jesus foi batizado por João, o seu primo, João o Batista. Então, na doutrina espírita não tem batismo e é isso que nós vamos conversar hoje. Primeiro, nós temos que entender que na doutrina espírita não tem nenhuma prática ritualística. Na doutrina espírita não tem ritual, não tem rito de qualquer natureza, não é? O catolicismo tem ritos, não é? Várias religiões têm ritos. Na doutrina espírita, nós não temos rito de nenhuma forma. Na doutrina espírita, não há culto exterior, ou seja, baseado em formas exteriores a nós. Todo o trabalho espírita é interior, é na reforma íntima, é no desenvolvimento moral de cada um de nós. E isso é um esforço pessoal e não depende de nenhum rito exterior. Não depende de uma vela acesa, não depende de um joelho no chão, não depende de uma comida dentro de um prato numa encruzilhada, não depende de um charuto, não depende de uma hóstia na boca, não depende de defumar nada. Então, nenhum tipo de rito nós temos no Espiritismo, não é? Porque o Espiritismo não é uma religião sob esse ponto de vista humano. Ou seja, a doutrina espírita não é uma interpretação humana das revelações divinas, como são todas as demais religiosidades. Todas as outras religiões humanas, elas são, assim, uma interpretação dos homens a partir dos registros das revelações de Deus para a humanidade. É como que um grupo de homens interpretam aquelas revelações e a interpretação destes homens encarnados para as revelações divinas é, na verdade, o que conta, o que constrói aquela religiosidade. Então, na doutrina espírita, não há isso. Nós não temos uma interpretação humana, né? Humana no sentido de um espírito encarnado para as revelações divinas. Assim também, então, nós não temos sacerdotes, nós não temos hierarquia clerical, nós não temos os ritos, como já falamos, nós não temos templos. Sim, centro espírita não é um templo, ok? Não pode confundir templo com um centro espírita. Então, centro espírita não é um templo onde nós cultuamos a Deus dentro desse templo, dessa casa de pedra que nós consagramos a Deus. Isso não existe, porque está na Bíblia. Sois templo de Deus. Então, quem é templo de Deus, somos cada um de nós individualmente. É em nós, em cada um de nós, que Deus habita. Então, nós temos a centelha divina em nós. Nós não precisamos de um templo para cultuar Deus, porque o templo de Deus somos nós mesmos. É em nós, dentro de nós, que nós temos que cultuar Deus. Então, centro espírita não é um templo,
né? Nós não precisamos de uma arquitetura, de uma casa de pedras para isso. Um centro espírita, como o nome diz, é um local onde ele reúne, por isso que é um centro, ele reúne em torno do Evangelho de Jesus pessoas interessadas em se melhorar moralmente. Isso pode acontecer embaixo de uma árvore frondosa, numa sombra, pode acontecer num jardim, pode acontecer numa varanda, dentro de uma sala como essa, independente. Então, nós não precisamos de um templo para cultuar Deus. E nós, então, temos algumas práticas que nós chamamos de práticas espíritas, como a oração, é uma prática espírita, a prece, né? Nós temos a água fluidificada, nós temos o evangelho no lar, nós temos as reuniões públicas como essa, por exemplo, né? Nós temos o passe magnetizador. Isso são práticas espíritas e muito longe de serem ritos, porque o rito, ele é um símbolo, uma metáfora. Ele está ali por causa de uma outra coisa e ele tem que ser repetido sempre da mesma maneira para obter o resultado esperado. Então, nesse rito, que é uma metáfora, uma interpretação, que é um símbolo, e precisa ser repetido sempre da mesma maneira, não existe nada no Espiritismo que corresponde a isso. A oração, nós não temos uma oração que a gente tem que repeti-la igualmente todas as vezes, né? Nem a oração do Pai Nosso. O Pai Nosso que está na Bíblia é uma forma de Jesus nos ensinar a orar. É um exemplo de oração. É a maneira que ele ensinou na prática como formatar uma oração. Mas não é para ser repetido, para ser falado daquela maneira. É apenas um exemplo para a gente seguir. Então nós não temos orações prontas, como em outras religiosidades, que a gente memoriza e repete. Não é? A nossa oração não é dessa maneira. O passe não é um rito, porque se fosse um rito, ele seria sempre da mesma maneira. E ele não. O passe é uma transfusão de energias de quem fornece, que é o passista, por meio da mão dele, e essa pessoa que recebe esses fluidos, recebe através dos seus centros vitais, que distribui por todo o seu corpo. Isso está na Bíblia. Jesus, muitas vezes, na Bíblia descreve, Jesus impondo a mão sobre a cabeça de uma pessoa necessitada, né? Então, essa imposição da mão não é um rito, não é porque ela não está ali como um símbolo e nem está ali para ser repetido da mesma maneira. Tanto é que se você às vezes mudar de centro espírita, tem outros jeitos de dar o passe na pessoa, né? Então, nada no centro espírita é um rito. Essas são práticas espíritas, nenhuma delas são ritualísticas, ok? Bom, então, considerado isso, o batismo é uma prática ritual, é um rito o batismo. Então, se batismo é rito, no Espiritismo não tem rito, nós não temos batismo no Espiritismo. Pronto, isso seria suficiente para a gente entender. Porém, o Brasil é o país mais católico do mundo, não é? 10% da população católica do mundo está no Brasil. Isso é muita coisa. Então, nós temos um tipo de espiritismo no Brasil que não acontece em nenhum outro lugar do mundo. Que a gente brinca com a expressão, né? Brinca no sentido assim, de ser uma expressão apenas para a gente poder entender o que se passa, né? Sem profundidade, que é espiritismo católico. O que é o espiritismo católico? É assim, a gente vem no centro espírita, mas chega em casa, tem uma imagem de um santo, que a gente ora por aquela imagem, né? A gente vai na missa e depois vem tomar um passe no centro espírita. A gente vem no espírita, mas na hora de pedir uma graça a Deus, acende uma vela, né? Então, quem de nós não sabe exatamente como isso se dá? Todos nós temos uma experiência dessa, católica na nossa vida, apesar de se dizer espírita, né? Tem gente que reza Ave Maria, não é? Que não é uma oração espírita. Então, nós temos uma prática muito peculiar do espiritismo no Brasil, que é o espiritismo católico.
certo? A gente tem um santo de devoção, né? Que a gente ora por ele, por aquele santo de devoção. Então são características muito católicas que a gente no dia a dia do espiritismo lida com isso. Então quando chega essa pessoa dentro da doutrina espírita, ela começa a perguntar: eu quero casar, como é que eu faço para casar no espiritismo? E a gente fala: não, a gente não tem o rito do casamento. Mas como não? Como é que vocês casam? A gente casa casando, mas não tem nada a ver o casamento com o rito do casamento. O rito é uma coisa, o casamento é outra coisa. Mas as pessoas já acham que casar precisa passar por um rito, porque ela está acostumada com isso com as outras religiosidades. A mesma coisa é o batismo. Daí essas pessoas chegam na doutrina espírita e perguntam: e eu vou ser batizado? Tem batismo? Como é o batismo? Não tem batismo aqui. Mas por que não tem batismo? Não tem, porque não tem. A gente tem que explicar por que não tem as coisas? Não, a gente não precisaria ficar daí explicando por que aqui não tem batismo, né? Você não vai para o padre e pergunta: padre, por que aqui não tem desenvolvimento mediúnico? Por que você não pergunta para o padre? Mas você chega aqui e quer que a gente explique por que não tem batismo. Vai lá no padre e pergunta para ele por que não tem passe na missa. Pergunta para o padre por que não tem passe. Mas você vem na doutrina espírita e pergunta por que não tem casamento. Nós somos questionados e obrigados a justificar porque a gente não tem prática católica. É simplesmente que a gente não é católico. Isso não é um catolicismo, isso é doutrina espírita. Agora, enquanto religião, do ponto de vista filosófico, que é aquilo, né, a doutrina que te conecta a Deus, te liga a Deus e promove você um indivíduo melhor, aí sim nós somos uma religião. Então nós não podemos dizer também que o espiritismo não é religião. Do ponto de vista filosófico, somos sim uma religião, porque a doutrina espírita nos liga a Deus, ou nos religa a Deus, né, com a finalidade de tornar-nos pessoas melhores moralmente. E nesse sentido, somos sim uma religião. Mas do ponto de vista humano, que homens interpretam as revelações de Deus para a humanidade, e a partir daí constroem dogmas, né? Constroem sacramentos, não somos, elegem sacerdotes. Nesse ponto, nós não somos uma religião. Ok? Bom, dito isso, vamos tentar entender então por que algumas pessoas justificam o batismo consultando a Bíblia, dizendo: mas tem batismo na Bíblia, por que vocês não seguem a Bíblia? Vocês não dizem, né? Questionando nós, os espíritas. Vocês não seguem a Bíblia? Se vocês seguem a Bíblia, vocês deveriam fazer o batismo, porque lá tem batismo na Bíblia. Então vamos entender isso. Vamos começar entendendo que essa prática do batismo, ela não é uma prática cristã. Não é. Ela é uma prática pagã, anterior à vinda do Cristo reencarnado na humanidade. Ela tem origem muito anterior, ainda quando o homem parece que éramos outras pessoas, éramos nós mesmos, né, naquela época, quando nós éramos ainda politeístas, que acreditávamos em vários deuses. E o batismo tem a base do batismo já desde essa época em que nós éramos pagãos, politeístas, anterior ao cristianismo. Então, como a Bíblia, vocês sabem, né, com certeza, que a Bíblia era dividida hoje, como nós a conhecemos. Nem sempre foi assim, mas hoje ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, ele registra as revelações de Deus para a humanidade que aconteceram antes de Jesus reencarnar entre nós. Então, tudo aquilo que veio por meio dos médiuns profetas para a humanidade, nos explicando, nos apresentando as leis de Deus, estão registradas ali no que nós chamamos hoje de Antigo Testamento. E o que foi revelado à época de Jesus, leis divinas reveladas para a humanidade durante a época de Jesus, nós chamamos esse conjunto de escrituras de Novo Testamento. Ok? Então, a Bíblia
desde o Antigo Testamento até o Novo, ela tem livros escritos assim, numa faixa de 2000 anos de diferença entre um livro e outro. Entre os mais antigos livros e os mais recentes, que foram escritos 100 anos depois de Cristo. Então a Bíblia como um todo, ela tem aí 3.000 anos, mais ou menos, de tempo, né, entre o primeiro e o último livro. Nós temos 47 livros no Antigo Testamento na Bíblia Católica e temos 27 livros no Novo Testamento, tanto na Bíblia Católica quanto na Bíblia Protestante, são 27 livros. Então você soma 27 livros com 46, dá o total de livros que tem a Bíblia, todos esses livros encadernados num volume só, num volume único. Então Bíblia não é um livro, Bíblia é um conjunto de livros. Um conjunto. São dezenas de livros encadernados juntos no único volume, mas são muitos livros, né? De diferentes autores, escritos em diferentes épocas, com estilos literários completamente diferentes um dos outros, em línguas diferentes uma das outras, né? Então, línguas que nem existem mais. Então é muito complicado poder traduzir para hoje, né, essas línguas mortas. Bom, então, dito isso sobre a Bíblia, lá no Antigo Testamento, então, já se dizia, já se anunciava a vinda de um Messias. Eles diziam, virá um Messias, virá um Mexiá, não é? Que é o verbo de Deus. Então, eles anunciavam esse Messias. Messias é em hebraico, Mexiá. Em grego é Christos, de onde vem em português Cristo. É a mesma coisa, Messias, Cristo, é a mesma coisa, tá? Então, um é tradução do outro. E aí, eles prometiam um Mexiá, mas eles não diziam o nome do Mexiá. Eles não diziam quem seria o Mexiá, porque Mexiá é uma categoria de espíritos de luz. Então, a mais alta categoria dentre os espíritos puros, nós chamamos de Mexiás ou Christos. É a mais alta categoria dentro dos espíritos de luz, dos espíritos puros. Então, no Antigo Testamento, eles diziam, virá um Mexiá, virá um Christos. Ou seja, virá um espírito da mais alta categoria dentre os espíritos puros. Mas eles não diziam qual seria o espírito puro. Então, eles começaram a dar pistas, senhas nas Escrituras Sagradas, para que quando ele estivesse entre nós, o Messias prometido, nós pudéssemos reconhecer aquele indivíduo como sendo o Messias prometido. Messias quer dizer o rei ungido. Então as pessoas confundiam na época que esse Messias seria um nobre, né? Que seria pertencente a uma dinastia nobre de riqueza, né? De reis da época. Eles não entendiam que era uma metáfora para rei do universo, né? Rei moral, não rei do dinheiro, né? Não rei do poder, do status material, mas um rei do poder moral. Eles não entendiam essa diferença. Então eles estavam esperando que viesse um rei ungido, né? O rei ungido nasce numa estrebaria, numa cama de palha, com um bicho em volta, não é? Como que os homens daquela época podiam imaginar que aquele serzinho, nascendo nessas condições, seria o rei prometido? Não tinha como ninguém reconhecer que aquilo era o Messias, porque eles não tinham dito quem era o Messias. Então, nas antigas escrituras, eles dão uma série de senhas, de pistas. Ele vai falar por parábolas, e uma série, isso é assunto para uma palestra inteira, quais são as senhas contidas no Antigo Testamento para que nós reconhecêssemos o Messias quando ele chegasse. Então, uma das senhas é que ele seria batizado por água, pelas águas. Uma das senhas previstas no Antigo Testamento é que o Messias seria batizado pelas águas. Então, como estava previsto nas antigas profecias, vir o Messias, então Deus, nosso Pai misericordioso, começou a mandar indivíduos para preparar a chegada do Messias
para a humanidade, naquele contexto onde ele reencarnaria. Um desses enviados diretamente de Deus era João. João, não evangelista, João Batista, primo de Jesus em segundo, terceiro grau, né? Maria, a mãe de Jesus, era irmã de Isabel, era prima de Isabel, que era mãe de João, certo? Então, João e Jesus eram primos assim, em terceiro grau, certo? Então, e João nasce um pouco antes, uns 6 meses, uns meses antes de Jesus nascer. Isabel dá luz a João um pouco antes. Então, João é um pouco mais velho. E eles não se conheciam, eles cresceram sem se encontrar, os primos. Então, lá no Antigo Testamento, que prevê a vinda do Messias, eles estão nesse planejamento para o desenvolvimento moral da humanidade. Deus começa a mandar, então, seus enviados para preparar a chegada do seu filho dileto, de mais alta envergadura, que já tenha reencarnado na Terra, né? Então, ele começa a mandar. João é um desses enviados diretamente de Deus. João é um espírito extremamente evoluído, né? Nos livros espíritas, a gente encontra referência a isso, de que a época de Jesus era o espírito mais elevado reencarnado àquela época, João, o Batista. Então, ele é um daqueles que começam a preparar a vinda do Messias prometido, que ele não sabia que era o primo dele. Ele sabia que estava prometido, mas ele não sabia que era primo dele. Então, ele começa a copiar, digamos assim, se basear no exemplo, né? Se inspirar numa prática dos essênios. Os essênios, eles tinham práticas religiosas muito interessantes, muito alinhadas, né? Com as questões das leis de Deus e tudo mais. Então, uma interpretação muito profunda das leis, às vezes destoantes das religiosidades da época. Então, João vai se inspirar em práticas dos essênios, que eles propunham o seguinte para preparar a chegada do Messias. Que é fazer o homem adulto, não é? Reconhecer a sua vida errante, os seus erros cometidos baseados nas leis de Deus registradas no Antigo Testamento, certo? Então, em conformidade com as leis de Deus registradas no Antigo Testamento, esses homens se diziam: não agi de acordo com as leis de Deus, reconheço meus erros. E aí eles se arrependiam dos erros cometidos, né? Portanto, esses homens já tinham noção de certo e errado, de bem e do mal, certo? E aí eles se arrependiam e se propunham uma nova vida. Eles se propunham, então, a ter uma vida mais digna, mais consoante aos registros das leis de Deus, do registro do Antigo Testamento. E, como símbolo dessa vida nova, a partir daí, eles eram mergulhados na água e como se estivessem sendo lavados do seu passado. Lavados da vida que eles tinham de pecado, e a partir daquilo, com a alma limpa, não é? É um símbolo, eles teriam então uma vida nova, eles iniciariam uma vida agora de reconhecimento dos erros, de arrependimento e de uma proposta de uma vida interior mais digna. Então, por que mergulhavam em água? Porque na época de Jesus, né, que a ciência quase nem existia, muito precária, então que eles acreditavam que toda a matéria, toda a vida vinha da água. Então, se da água vinha a vida, mergulhando na água era o símbolo da vida nova, da vida que estava começando. Isso, então, é o que eles faziam antes de Jesus chegar, antes de Jesus nascer, para preparar a chegada de Jesus. Entenderam? Então, não era uma prática cristã, era anterior a Cristo, era anterior a Jesus. João, o primo dele, esse espírito muito elevado, praticava isso.
ele fazia as pessoas refletirem sobre a vida que levava e se propor a uma vida nova, e ele mergulhava essas pessoas na água a partir dessa proposta de ter uma vida mais digna. Então, por isso ele é chamado de João Batista. Batista quer dizer aquele que batiza. Então, João Batista, João, aquele que batiza. Não é? Então, quando ele... E isso o João Evangelista depois escreve nas Escrituras Sagradas. Né? Ele fala, e aí Deus mandou João para que testificasse da luz. Ou seja, isso está claro na Bíblia, é só você pegar João 1, que está escrito lá explicando por que Jesus foi batizado. Jesus foi batizado, portanto, exclusivamente para que se cumprisse as Escrituras Sagradas, para que ele fosse reconhecido como o Messias. Por isso que a primeira coisa, antes dele começar o trabalho dele, né, a pregação dele, ele se permite ser batizado por João. E João disse, esse é aquele que eu disse que viria para salvar a humanidade. Esse é aquele que eu disse que viria. Ele é claro no texto dele. E ele, apesar de ter vindo depois de mim, porque Jesus era mais novo que João, então, apesar dele ter vindo depois de mim, ele é antes do que eu, porque ele foi primeiro do que eu. Ou seja, apesar dele ter nascido depois de mim, eu ser mais velho que ele, na verdade, ele é mais velho do que eu, porque ele é um espírito muito mais antigo que o meu. Ele já é um espírito Messias. Então, ele veio antes de mim porque foi primeiro do que eu. Então, ele mesmo diz isso. Ele mesmo entende ele reconhece o primo como o Messias enviado. Entenderam? Isso é muito importante que a gente entenda. E aí, então, agora veja bem, se faz sentido a gente batizar uma criança, um bebê nesse contexto. Então vamos pensar. Primeiro, o bebê tem noção do bem e do mal? O bebê tem noção do certo e do errado? Não, ele não aprendeu isso ainda, ele não é capaz de discernir, de fazer essa comparação. Ele conhece ali as leis de Deus conscientemente para dizer, eu errei, eu pequei, e de agora em diante eu não vou mais pecar? Não tem condição. Então o bebê, a criança, não tem condição de passar por um batismo como está na Bíblia. Certo? Depois, no batismo do bebê é para livrá-lo do pecado original. Vocês sabem disso, do pecado cometido por Adão e Eva. Né? Gente, pensa num Deus justo, num Deus misericordioso e infinitamente justo. Esse Deus justo vai fazer você pagar pelo pecado de uma pessoa que você nem sabe quem é, do erro de alguém que cometeu, que você não tinha nada com isso. Não é possível que esse Deus te responsabilize pelo erro de outra pessoa. Não tem condição de ser um Deus justo. Então esse é um Deus injusto, que me responsabiliza pelo erro do outro. Como que eu nem conheci, nem estava lá. Né? Como é que eu posso ser responsabilizado por esse erro, né? Do pecado original? Porque está na Bíblia, a cada um segundo as suas obras. Cada um que responde por si. Cada um responde pelos seus acertos e pelos seus erros. Cada pessoa, né, vai responder perante Deus pelo que fez de certo e o que fez de errado. Eu não posso responder por uma outra pessoa. Né? Então, não posso livrar uma criança do pecado original. Primeiro que Adão e Eva nem existiu. Essa figura, vocês sabem, isso é uma metáfora, é uma figura bíblica, é uma figura poética, né? Que consta da Gênesis como ode a Deus. Gente, é só pegar a Gênesis. Eles eram os primeiros habitantes da Terra, né? Toda a humanidade foi criada a partir deles. Aí eles têm lá 3 filhos, um mata o outro, os 2 que sobrevivem mudam de cidade, casam-se e têm filhos. Casam-se com quem? Se eles eram os pais, o que começou tudo. Se os pais é que começaram tudo na Terra,
quem criou essa mulher que casou com Sete, com o filho deles. Então, é para você ver que, apesar da Bíblia, ela tem que ser interpretada, ela tem alguma coisa que precisa ser interpretada ali que não está claro, sobre a linha do tempo, inclusive. Então, Adão e Eva é uma figura poética, bíblica, é um símbolo que tem que ser interpretado como símbolo, não como um casal real que aconteceu. Então, você não pode responsabilizar uma criança pelos erros cometidos por esse casal que nem existiu. Depois, você batiza uma criança porque a partir do batismo ela se torna um filho de Deus. E antes de ser batizada, ela era filha de quem? Alguém pode explicar? Aquela criança era filha de quem antes de ser batizada? Então não tem um Deus só, tem dois deuses. Tem o Deus que é pai de quem é batizado e tem Deus que é pai dos que não são batizados. Então, quem não é batizado não é filho de Deus? Tudo bem, então tá certo, ok. Então, é filho de quem? Aí não tem explicação, né? Não tem explicação, porque só tem explicação se ele for batizado para se tornar filho de Deus. Mas se ele não for batizado, ele então não é filho de Deus, ele é filho de quem? Não consegue explicar. Filho de quem é a pessoa que não é batizada? Se Deus é único. A mesma igreja que prega Deus único, que está falando só existe um Deus, no meio do caminho ela se perde e fala que tem dois pais. Tem o pai dos batizados e o pai dos que não são batizados, né? E depois você é batizado para viver conforme o Evangelho. Aí fica a moleza é muito grande, né? Já pensou? Acho que a coisa mais difícil é viver conforme o Evangelho. É o maior desafio das nossas vidas, é viver conforme o Evangelho nos prega e nos diz qual é a nossa fórmula de felicidade. Né? Essa é a parte mais desafiadora e mais difícil das nossas vidas. Agora, uma aguinha na nossa testa resolve tudo e a partir daquele momento a gente começa a viver do nada conforme o Evangelho, em conformação com o Evangelho de Jesus. Como é isso, gente? Né? E outra coisa, você a partir daí já está livre do pecado. Ou seja, se eu for batizado eu posso fazer o que eu quiser contra o meu próximo, que já estou liberado para fazer o mal porque eu fui batizado. Eu já estou liberado do pecado, né, que eu venha cometer. Quer dizer, eu não tenho mais responsabilidade sobre o que eu faço porque eu fui batizado. E por último, então, eu sou batizado para ser aceito naquela comunidade religiosa, como parte daquela comunidade. Aí eu sou aceito. Tudo bem, se é assim que aquela comunidade dá o passaporte para ele pertencer à comunidade, ok, então que batize para dar o passaporte para ela frequentar o templo e fazer as coisas que tem que fazer. Isso a gente não tem nada com isso, né? Agora, dentro do Espiritismo, então. Dentro do Espiritismo, nós precisamos viver conforme o Evangelho. Isso é uma necessidade do Espírito. Mas não é o dirigente do centro, não é o palestrante, não é o passista, não é o médium, não é ninguém que vai nos impor isso. Isso é uma coisa que nós desenvolvemos de dentro para fora. Tem um momento das nossas vidas em que a gente aceita a começar a viver conforme o Evangelho. É um aceite pessoal, é cada um de nós que acata, que abriga no coração o Evangelho e começar a ter uma vida cotidiana conforme as leis de Deus previstas nas Escrituras Sagradas. Não é ninguém que nos diz, não é uma água na nossa testa que faz a gente começar a ser melhor a partir daí, não é? Quem toma 3 litros de água por dia que o médico manda devia ser um espírito puro, não é? Se dependesse da quantidade de água. Quem toma banho 2 vezes por dia com água na testa, então também seria outro espírito puro, porque a água está caindo na cabeça 2 vezes por dia, né? Então, essas coisas dessas exterioridades religiosas não nos transformam. Toda transformação ela é interior, ela é pessoal, e cada um tem seu momento, tem seu jeito, né? Tem a sua forma, especialmente tem o seu momento. E todos nós somos diferentes uns dos outros. Cada um de nós temos um momento e o jeito de buscarmos a Deus e começar a viver segundo o seu Evangelho.
A única coisa que sabemos é que não tem para onde correr. É lei do progresso. A lei do progresso determina que todos nós, um dia, viveremos de acordo com o Evangelho. Só que Deus é paciente, Ele espera o dia que nós nos despertarmos para isso, espontaneamente. Certo? Então, isso no Espiritismo. Para ser aceito dentro do Espiritismo, basta você se interessar na transformação pessoal. Não precisa ser batizado, não precisa ter carteirinha do centro, não precisa ter a camiseta do centro, não precisa nem frequentar um centro, se você não quiser, para ser espírita. Você pode ser espírita lá na sua casa, porque o templo de Deus somos nós. Onde nós estivermos, está Deus conosco. Então nós não precisamos estar dentro de um lugar ou depender de alguém para nos transformarmos. Então, isso é a doutrina espírita. E todos nós somos filhos de Deus, porque Deus é um só. O umbandista é filho de Deus, o candomblecista é filho do mesmo Deus que nós, os espíritas somos filhos de Deus, os católicos, os evangélicos. Inclusive, aqueles que não acreditam que são filhos de Deus, são também filhos de Deus e do mesmo Deus. Deus é único, Pai de todos, independente da religiosidade, independente da classe social, independente do peso da balança, independente da beleza, independente da conta bancária. Todos somos irmãos. Todos temos o DNA de Deus em nós. Todos somos filhos do mesmo Pai. Somos diferentes, sim, uns dos outros. Como dentro de casa, os irmãos também não são iguais. Então, na humanidade, somos irmãos e não somos iguais. E cada um tem seu momento, suas peculiaridades, né? Então, mas somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos do mesmo Deus, de um Deus único, de todos. Somos irmãos, literalmente irmãos espirituais, não é? E quando, então, a gente na doutrina espírita fala porque na Bíblia também fala disso, né? Do renascer pela água. O renascer pela água não é pelo batismo, é porque água naquela época, eu já disse para vocês, tem o entendimento de origem da vida, de toda a vida originada da água. Então, renascer pela água é o quê? Renascer pela água é a reencarnação. Reencarnar é o renascer pela água. Como diz Haroldo Dutra Dias, um grande palestrante espírita, não é? Ele faz uma metáfora poética, né, sobre o batismo. Então ele fala assim, o ventre materno é o Rio Jordão. Ou seja, o Rio Jordão, onde se mergulhava para batizar, a água, não é, do útero materno gerando um filho, é o símbolo do batismo. Não é? É o Rio Jordão, é o útero materno. Então, a reencarnação para o Espiritismo é o nosso batismo. Isso é renascer pela água. Isso sim. Por quê? É renascendo que nós vamos pagar os erros cometidos, os pecados cometidos. Pecados é uma palavra que não é espírita, para dizer que nós transgredimos as leis de Deus. Então, pecado é transgressão às leis de Deus. Então nós vamos renascendo pela água, reencarnando, é que nós vamos pagar os pecados cometidos, certo? Arrependidos, a gente se propõe a uma nova vida. Arrependido, a gente se propõe a uma nova vida, a começar uma outra vida arrependido dos erros do passado. Isso é o que determina a nossa reencarnação, que é o direito a reencarnar para poder cumprir as bases das leis de Deus sobre as nossas vidas. Então, isso que é o batismo. Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa questão, porque que na doutrina espírita nós não temos o rito do batismo, né? E como a doutrina espírita interpreta o batismo e por que ela não tem, então. Tá bom? Um grande abraço para vocês, uma ótima semana, até a próxima oportunidade, tá bom?